Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal, muito obrigado. E também a todos vocês que têm deixado seus comentários. Temos recebido comentários muito interessantes, muito produtivos, então muito obrigado. Hoje nós vamos falar de mais um ministério e eu queria contar com a presença do meu pastor e amigo, pastor Davi. Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado. Bom, hoje nós vamos falar do ministério de mestre e eu queria que você ficasse ligado, porque com certeza vai ser muito produtivo. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, para falarmos a respeito do tema de hoje, nós vamos reler o texto que estamos utilizando, que fala dos 5 ministérios, que está em Efésios 4, a partir do verso 10, que diz o seguinte: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de mestre e eu quero passar aqui para o meu pastor para que ele possa desenvolver a respeito desse tema. Amém. Como esse texto ele está falando, infelizmente muitos ainda têm uma visão equivocada a respeito dos dons, né, do ministério. Muitos têm a visão de que, por exemplo, existe só um homem, um líder, que tem que ser ao mesmo tempo pastor, evangelista, mestre. Ele tem que ser aquele que visita todo mundo, ele tem que ser aquele que administra todo mundo. E não é isso que o texto está falando. O texto justamente está nos ensinando a respeito do equilíbrio que precisa haver entre os ministérios. Dentre então os muitos dons que Deus concedeu à sua igreja, para a edificação da igreja, nós temos o ministério do mestre, ou em algumas versões também chamado de doutor, né? Então vai depender da tradução aí, nós temos a palavra mestre ou doutor também. Infelizmente é um ministério que não é muito reconhecido, né? É pouco falado, e quando é falado muitas vezes é permeado muitas vezes por muito preconceito, justamente por quando você fala de doutor, de mestre, parece que é alguém distante, parece que é alguém que não condiz muito com a realidade de muitas pessoas. No entanto, o ministério do mestre ele é tão importante que, só a nível de curiosidade, ele é colocado nas 3 listas de dons que a Bíblia fala, ali aparece o dom de mestre. Então, quando a gente vai para Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, nas 3 listas nós temos esse ministério que fala do mestre e do ministério de ensino. Alguns estudiosos, inclusive, defendem a ideia, por exemplo, ali na lista de Efésios 4, de que o pastor e o mestre são o mesmo ministério. Principalmente na linha mais reformada, existe essa teologia que diz que o mestre e o pastor, portanto, são a mesma pessoa. Isso por quê? Por que essa teologia reformada ela diz isso? Porque há alguns textos que dizem, né, que os anciãos, os presbíteros, eles têm que estar aptos tanto para pastorear quanto para ensinar. De fato, como a gente já disse, que os ministérios eles estão entrelaçados, né? O pastor ele tanto pode ensinar quanto muitas vezes o evangelista e assim por diante. Eu acho, na verdade, assim, pastor, um equívoco dessa interpretação, na minha opinião, pelo simples fato de que existe uma grande diferença entre o dom de ensino e o ministério de mestre, né? Porque quando você vai fazer, por exemplo, um mestrado na faculdade, é diferente de, por exemplo, você ser mestre em um assunto e de você ser professor em um assunto, né? Porque você pode ser professor porque você pega a tese de alguém, você pega o ensino de alguém, reproduz, ou seja, você ensina uma pessoa. Sim. Agora o mestre não, o mestre ele desenvolve o ensino, né? Tanto que quando você vai fazer o mestrado, você vai desenvolver uma tese e você vai defender aquela tese, em cima disso é que vai basear o seu mestrado. Sim. Então eu acredito que dentro do conceito cristão, ou seja, o mestre, quando o próprio Jesus se denomina como mestre, né, e diz eu sou mestre e Senhor, é porque ele trazia uma revelação da parte do Pai que os
mestres daquela época não tinham, ou seja, ele traz o ensino como mestre mesmo, não reproduzindo aquilo que todos os outros já diziam, que na verdade o que muitos naquela época tinham era o dom do ensino, ou seja, eles poderiam pegar o próprio ensino dos rabinos, daquilo que já era ensinado e reproduzi-lo, mas isso não significa que eles eram mestres, né? A atividade primordial do mestre ou do doutor é cuidar justamente do ensino da palavra de Deus, só que de maneira mais profunda. Então ele não vai ficar de forma superficial, como muitas vezes alguns professores fazem. Isso não é menosprezar o ministério, o dom de nenhuma pessoa. Só que de fato o mestre ele vai ainda mais profundo do que os demais. A gente até fala o seguinte, por exemplo, todos podem cuidar uns dos outros, podem exortar uns aos outros, só que nem todos são pastores. Então, todos podem ensinar. Aliás, a instrução bíblica, até da época de Moisés, é que os pais deveriam ensinar seus filhos. Sim. Nem por isso os pais sejam mestres. Né? Então a gente tem que lembrar que a atividade primordial do mestre é essa, é cuidar do ensino de forma profunda. Falando ainda um pouquinho sobre a questão do ensino em si, a Bíblia fala o seguinte: se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. O que eu percebo hoje, que talvez uma das grandes falhas em muitas igrejas, em muitas denominações, é o fato de que não há dedicação no ensino da igreja. Né? Então há pessoas que querem ensinar, mas não querem se preparar. Pessoas querem receber o título de mestres, de pastores, de qualquer outra coisa, mas não querem se dedicar à formação, não querem se dedicar à sua preparação. Principalmente nos tempos em que nós vivemos, um tempo onde é chamado de pós-modernidade, onde nós temos tantos desafios na área do ensino, né, na área da filosofia, de tantos conceitos, preconceitos. O mestre, ele é alguém que está preparado para responder aos muitos desafios que a fé cristã enfrenta nos nossos dias. O avanço então das ciências, da tecnologia, de tantas filosofias, teologias, porque hoje você não fala só de uma teologia, você fala de várias teologias. Hoje você não fala de um evangelho, você fala de vários evangelhos, né? Alguns brincam até do evangelástico, né? Então o mestre é alguém que está preparado para responder a esses desafios que a fé cristã enfrenta em nossos dias. O mestre, ele é encarregado, portanto, de conservar, de transmitir, de interpretar as Sagradas Escrituras, preservando, portanto, a tradição apostólica, o ensino dos apóstolos. O mestre, ele também é aquele que descortina os textos bíblicos e os torna acessíveis, os textos, às pessoas da igreja. Então, algumas coisas que as pessoas não conseguem entender, que alguns líderes, inclusive, não conseguem entender, o que o mestre faz? Ele descortina esse texto, ele faz com que aquilo que aparentemente era tão complexo, o mestre traz de forma clara, de forma onde as pessoas podem acessar essas verdades. Essa tarefa, ela só é possível por um chamado e um dom específico de Cristo. Porque por mais que alguém tenha didática, por mais que alguém tenha uma formação pedagógica, uma formação teológica, o dom do mestre, ele é muito mais do que pedagogia, ele é muito mais do que didática, ele é um dom, é um chamado, uma capacitação do Senhor. É fato que nós, enquanto mestres, nós precisamos daquilo que a gente chama de nos mover de forma epistemológica. O que é isso? É saber a razão daquilo que eu ensino, ou seja, eu creio nisso porque eu preciso entender a base da minha fé. É verdade, nós precisamos nos mover dessa forma, só que o mestre, ele vai além de uma questão didática, ele vai além do que isso, porque isso é um chamado, é uma capacitação sobrenatural do Senhor, tanto que é um dom do Senhor para a sua igreja. É interessante notar que o mestre, ele tem uma graça da parte do Senhor de conseguir, de um texto que você já leu, releu inúmeras vezes, ele consegue extrair uma revelação, né, profunda daquele ensino, porque ele tem esse dom da parte do Senhor mesmo, como se ele conseguisse trazer realmente a realidade a algo não revelado, né? Então ele descortina mesmo aquele texto, e isso é o dom do mestre, né? O mestre consegue trazer essa revelação aparentemente que para nós, muitas vezes, ou para quem está lendo, não consegue discernir ou saber de imediato. Sim. Eu queria fazer uma consideração que é o seguinte: o mestre, no entanto, ele tem que tomar o cuidado para não se considerar superior
aos demais líderes pelo fato da sua bagagem, pelo fato do seu conhecimento, porque, via de regra, as pessoas, em geral, elas têm uma média de conhecimento. O mestre, por outro lado, pelo fato de ele ter uma bagagem, um conhecimento maior, muitas vezes, tem que tomar cuidado para não se tornar arrogante, né? Humildade, modéstia, gentileza, sabedoria e equilíbrio são qualidades fundamentais para aqueles que se movem no ministério do mestre. Deus não nos chamou, não chamou ninguém para se mover de forma arrogante, porque sabe mais, porque é mais capacitado. Nada disso. Até porque a Bíblia ela fala o seguinte: o mestre ele tem que tomar cuidado porque ele vai ser muito mais cobrado que as outras pessoas. Existe uma palavra que Tiago diz, no capítulo 3, no verso 1, que diz assim: meus queridos irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, eu acredito que essa palavra de Tiago deveria nos encher de temor e tremor, porque aqueles que ensinam serão muito cobrados. Então, como é que nós estamos ensinando? Como é que eu, como mestre, estou me movendo? O maior mestre da história chama-se Jesus Cristo. Ninguém nunca, nem de longe, ensinou como ele. Jesus é chamado de mestre, Jesus é chamado de rabi, Jesus é chamado de Rabone. E existem 3 motivos pelos quais nós podemos dizer que Jesus é o maior de todos os mestres. Primeiro, Jesus é chamado o maior mestre pela simplicidade dos seus temas. Jesus era capaz de transformar ou pegar verdades tão profundas e trazer de forma clara, de forma simples. Então Jesus ele era capaz de pegar algo complexo e transformar aquilo em algo simples. É impressionante como a gente vê a simplicidade de Jesus, mas ao mesmo tempo a profundidade dele, Sim. né? Ou seja, ao mesmo tempo que o ensino era simples e que era compreensível para a maior parte das pessoas que escutavam, também quando você vai meditar e você vai estudar profundamente aquele assunto, você vê que ao mesmo tempo que era simples, é muito profundo. Sim. Então Jesus ele se destacava pela simplicidade, profundidade dos seus temas. Segundo, Jesus se destacava pela sua autoridade, a ponto dos escribas e fariseus perguntarem: mas de onde vem essa autoridade? Sabe, que autoridade é essa que ele ensina? Em terceiro lugar, pela didática que Jesus utilizava. Jesus se utilizava de pelo menos 2 métodos para ensinar. Primeiro, quando alguém lhe fazia uma pergunta, Jesus respondia fazendo outra pergunta. E um outro método que Jesus utilizava é que ele respondia muitas vezes utilizando de parábolas, né? Só para vocês terem ideia, o Dr. Augusto Cury, ele diz que a psicopedagogia ela voltou a reforçar, dizendo que uma das maneiras mais complexas e mais profundas ao mesmo tempo e que tem mais eficácia para se ensinar é justamente o que? Contando histórias. Isso para adultos quanto para crianças. Então Jesus ele se utilizava de métodos que eram tão eficazes. Portanto, Jesus é considerado o maior dos mestres. Quando uma pessoa ela tem um ministério do ensino, de ser mestre, melhor dizendo, ela soma e fortalece a comunidade. Por exemplo, Apolo ele foi visto por Paulo como alguém que irrigava, ou seja, um irrigador. Por quê? Aquilo que Paulo ele plantou foi preservado justamente por quem? Por Apolo, né? Então, o mestre, no sentido bíblico, é alguém que não apenas tem uma formação acadêmica, mas é alguém que vai preservar, alguém que vai dar continuidade àquilo que o quê? O apostólico começou. Então, a gente vê que o apostólico ele fundamenta e quem que preserva? O mestre. Porque alguém planta e o outro irriga, né? Então, por isso até os ministérios eles estão tão interligados. A gente tem que lembrar o seguinte: a igreja, portanto, ela é extremamente edificada quando alguém consegue equilibrar a formação teológica e a formação acadêmica dita secular. Por exemplo, quando nós pegamos Paulo, Lutero, John Stott, C.S. Lewis e tantos outros mestres que tinham tanto uma formação secular forte quanto uma formação bíblica, teológica tremenda. A obra então do mestre é consolidar essas verdades, é trazer a luz a essas verdades. Muitos hoje, infelizmente, muitos estão vivendo ditas revelações que não estão na palavra. Por quê?
Porque falta justamente essa atuação do mestre. Porque o mestre vai ser justamente aquele que vai confrontar essas falsas revelações. E quanto que isso é importante nos dias atuais, né? Sim. A gente tem necessidade disso até para alinhar a igreja, que muitas vezes está perdida, está totalmente fora da palavra de Deus, e isso é extremamente importante para nós, para nossa caminhada e para o nosso Sim. crescimento e desenvolvimento quanto cristãos, né? Basta a gente estudar um pouquinho da história da igreja e a gente vai ver a importância dos mestres na história da igreja. Por exemplo, quando a gente pega um mestre como Irineu de Leão, a gente vê que ele preservou a tradição apostólica quando o gnosticismo começou a assolar a igreja já nos seus primeiros anos da igreja. Então, quando a gente vai estudar a história da igreja como um todo, a gente vai ver, nós vamos encontrar os mestres, os chamados pais da igreja, justamente trabalhando para que a tradição da igreja fosse conservada, para que a doutrina apostólica fosse preservada. Basta a gente estudar a história dos pais da igreja, dos apologistas, sabe? E dos mestres até hoje, que são aqueles que lutam de forma apologética, de forma a conservar e defender os valores da palavra do Senhor. Caminhando já para o final, a gente percebe o seguinte: Jesus, ele é tido como mestre, o Espírito Santo é tido como mestre, os apóstolos são tidos como mestres, e ainda hoje a igreja ela precisa preservar, valorizar esse ministério, que muitas vezes não tem status como outros ministérios, mas tem tanta importância para preservar a palavra do Senhor. Desde os tempos mais remotos, uma das coisas que mais assolam a igreja são as chamadas heresias. Muitos pensam que o que vai acabar com a igreja é a perseguição. Na verdade, a própria história da igreja prova que a perseguição ela não destrói a igreja. Nenhuma igreja foi destruída pela perseguição. Só que as heresias já destruíram muitas igrejas. E tem assolado muitas igrejas ainda hoje. Então, o mestre é justamente aquele que vai bater de frente contra essas falsas doutrinas. Então, caminhando para o final, concluindo, eu queria dizer o seguinte: o dom do mestre ele é importante ainda hoje. Ao lado dos outros dons ministeriais, o mestre ele tem um papel fundamental para ensinar, para trazer à realidade coisas que alguns não entendem, sabe? O dom do mestre e de doutor não é superior a nenhum outro. Portanto, você que tem um chamado de mestre, sirva a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, com humildade, com gentileza, se colocando no papel de alguém que é servo, porque Jesus, como o maior de todos os mestres, ele nos ensina que a gentileza, nos ensina que a modéstia, nos ensina que a humildade cabe em qualquer lugar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, clique no curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, se você gostou também, deixe os seus comentários. É muito bom sabermos o que você está entendendo, o que você quer compartilhar e até também nos ensinar, né? Então, deixe os seus comentários aqui. Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.